Oi. E aí, doutor, tudo bom? Boa noite, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Eu tô. E o senhor tá me ouvindo? Sim, tá ótimo. Maravilha, doutor. Antes da gente começar a introduzir o assunto aqui na nossa live, eu gostaria primeiro, né, de agradecer a sua presença aqui nessa live e gostaria que o senhor se apresentasse um pouquinho, falasse um pouquinho mais do seu trabalho. Vamos lá. Agradeço também ao convite e sempre que for para falar de saúde intestinal, eu estou sempre à disposição. Me chamo Eurípides Barçanufo, eu tenho 15 anos de formado, embrenhei na cirurgia geral, depois na coloproctologia. Aí depois de 12 anos de formado, eu sentia que faltava alguma coisa. Aí fui para o lado da medicina integrativa, da medicina funcional. Então hoje eu posso dizer que pratico modulação intestinal, como você, né? Uhum. E também estou estudando a parte de medicina integrativa, faço pós-graduação em gastroenterologia funcional, nutrigenômica. Sou professor da cadeira de gastroenterologia da Faculdade FAMP de Medicina. E, e é isso. Vou morrer estudando, porque eu amo estudar. Ah, mas quem é da área da saúde não pode parar, né, doutora? É tanta coisa, é tanta novidade, que eu falo assim, gente, quanto mais eu estudo, eu percebo que eu não sei de nada, né? Porque você vai estudando, você fala, nossa, mas eu não sabia disso, nossa, é uma loucura, né? A gente nunca pode parar de estudar. Mas enfim, bom, vamos lá, vamos falar do nosso assunto. Eu, na minha página, falo bastante sobre o intestino irritável, né? Então eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho como é feito esse diagnóstico, porque muitas pessoas me escrevem assim, falando assim, ah, eu acho que eu tenho a síndrome do intestino irritável, né? Então, como é que é feito esse diagnóstico? Explica melhor pra gente. Então vamos lá. Fiz um roteirinho para não deixar faltar nada para vocês, né? Uhum. Então, assim, os médicos tradicionais chamam e tratam como piti do intestino. Piti, para quem não sabe, é aquele paciente que está simulando, aquele paciente que, ele não tem nada, então isso é besteira da cabeça dele. Então, passa um ansiolítico, passa alguma coisa e tchau, né? Para esse paciente não te incomodar mais, tá? Só que, nos últimos anos, o que eu tenho estudado, que existe um substrato fisiopatológico, sim, nessas patologias, que a medicina integrativa tem estudado, tá? Não é E, piti. então, o paciente já chega com um estigma muito grande, então já passou em vários profissionais, então ele quer ser ouvido, ele senta na sua frente já, tipo, descrente. Então você tem que ouvir, você tem que amparar esse paciente, porque senão você não tem sucesso nesse tratamento, tá? É um distúrbio funcional, tá? Não é fácil o diagnóstico, porque tem vários diagnósticos diferenciais que tramitam nessa mesma vibe, né? Vamos falar assim, tá? Porque os É, sintomas se confundem muito, né? Do que a gente vai falar hoje confunde demais, né? isso, com certeza. E temos que estar cientes da conexão intestino-cérebro, né? Você perguntou mais a questão da fisiopatologia, as causas. O que, que a ciência tem estudado, tá? Eu vou passar para vocês o que tem de novo aí, né? Que é até fresquinho da minha pós-graduação da Denise de Carvalho, então a gente vai trazer coisas muito legais aí para vocês. Então, primeiro, pensar em gatilhos, tá? Porque gatilho é diferente de causa, tá? Você já tem um diagnóstico e alguns gatilhos fazem com que você exacerbe sintomas. Quais seriam eles? Que aí a gente pode pincelar depois. Seriam consumo de determinados alimentos, isso entre os food maps, né? Entre os alimentos que a pessoa tem intolerância, alergia também, não só os food maps. Temos que pensar na intolerância histamínica, tá? Que isso aí é uma entidade aí que não é muito falada, né? Pensar nas mulheres, que a maioria são mulheres, a questão de alterações hormonais, a questão do estresse, ó, conexão intestino-cérebro aqui, tá? Aqui é dessa conexão, né? Inflamação de baixo grau, tá? Infecções subclínicas, os vírus, por mais bobinhos que eles sejam,
mononucleose, o do beijo, esses vírusinhos, eles ficam nas raízes nervosas depois e, dependendo do grau de estresse, exacerba novamente problemas e eles provocam problemas na motilidade desse intestino. Então deixa esse intestino preguiçoso, entre aspas, por uma inflamação crônica e subclínica ali, né? Frustrações, tá? Pessoas que internalizam muito, guardam muito problema. Somatizam, né? Isso, personalidade tipo A, né? Que se cobram demais também. Baixa autoestima, olha só os gatilhos, gente, que já estou estudando, tá? Necessidade de aprovação social, tá? Pode ser gatilho também. Algumas doenças psiquiátricas, né? Que a gente tem que perceber que andam de mãos dadas. Agora, um resumo do substrato anatomopatológico e fisiológico do problema. Alterações na sensibilidade. O que é isso? Tá? Os nervos vagais que chegam no cérebro, ele tem uma questão da hipersensibilidade visceral nesses pacientes. Ele tem uma desautonomia, uma distensão na minha alça, que eu perceberia de forma light, esse paciente perceberia de uma forma muito mais exacerbada. Então, para ele tá doendo. E por uma questão do eixo intestino-cérebro, também o hipotálamo desse paciente está inflamado. As células ali estão diferentes, mais hiperreativas. E uma coisa que isso é muito importante o senhor falar, porque muitas vezes, assim, é normal as pessoas, às vezes, saíram, comeram alguma coisa, tiveram um pouco mais de gases, de distensão abdominal. Ok, isso é normal, acontece. Né? O problema é que quem tem a síndrome do intestino irritável, isso, assim, é muito mais acentuado. A pessoa sente muito mais. O desconforto é muito maior. E por isso que as outras pessoas têm dificuldade de entender isso, né? Porque fala, tô com um pouco de gases, normal, tô um pouco distendida. Mas para quem tem a síndrome é muito mais forte, a dor é mais intensa, o desconforto é muito maior. Sim, e olha o que pode acontecer. Às vezes, a motilidade do intestino inflamado dessa pessoa está aumentada do lado direito e reduzida à esquerda. Então, você imagina algo chegando em alta pressão num lugar que está devagar. Então, ela vai ter como se fosse uma dor, uma pontada mesmo. Então, se ele te fala que não, é uma dor que parece que é uma facada, acredite, porque é possível. Tem substrato anatômico explicando isso hoje em dia, né? A questão do que eu disse da infecção e inflamações, alguns pacientes, no momento do diagnóstico, te explica desse jeito. Doutor, eu tinha um intestino razoável, não era aquela coisa, mas ele era legal. Eu tive uma infecção intestinal, depois dessa infecção intestinal, nunca mais ele voltou ao normal. Indicando aí que pode ter um substrato aí de micotoxinas, vírus, bactérias, que a ciência ainda está buscando para interpretar. E faz sentido, tá? Então a gente primeiro pensa em teorias, que depois a gente pondo na prática, a gente vê que faz sentido e logo, se Deus quiser, os cientistas acham o substrato anatômico, né? Vamos falar assim. Alguns pacientes têm disfunção no processamento da serotonina. Por quê? Eu vou ler para vocês, ó. Após algumas infecções, então esse paciente que teve a infecção, alguns pacientes podem apresentar células contendo serotonina com elevação do nível sérico, tá? Além da redução de transportadores dessa molécula, demonstrando que o seu excesso pode contribuir para a doença local, serotonina no local, não está saindo dali. No intestino. Isso, desencadear diarreia, até que ocorra dessensibilização do receptor, ou seja, ele gasta, e tem diarreia, gastou, desensibilizou a fenda sináptica ali desses neurônios daquele local, aí ele vai para a constipação. Então isso tenta explicar um pouquinho aquela questão daquele que intercala preso com solto, preso com solto, preso com solto, que é até comum, né, para a gente aí que trata essa doença, né? Então, olha quanto substrato já tem. Então, estudando as dietas também, que a gente sabe, tá? Que tem alguns fatores que podem contribuir para isso. Então, vou ler um trechinho aqui também para vocês, que eu separei. Ingestão excessiva de determinados alimentos que contêm sorbitol,
frutose, pode induzir a diarreia e timpanismo abdominal. Então, essa moda aí do xilitol da vida, né, que é FoodMap, tudo, tem que ter cuidado. Às vezes não é saudável para você. Tem que ter muito Não, cuidado. tem que tomar cuidado também, porque muitas vezes algum medicamento que você está tomando, principalmente medicamento para criança, tem maltitol, sorbitol, e isso pode estar causando uma distensão abdominal tremenda na criança. Então precisa tomar bastante cuidado com isso também. E olha só, o pessoal que fica suplementando à torta e direito aí, os TCMs da vida, óleo de coco. Olha só, tô falando de coisas saudáveis, gente, tá? Ômega 3. Se eu sou um paciente que tem intestino irritável, esses ácidos graxos podem impelir contrações no ilho. Vai fazer meu ilho contrair com maior intensidade e provocar dor nesse paciente com intestino irritável. Então, até isso a gente tem que pensar, que às vezes, dependendo do que eu suplementar no meu paciente, eu posso estar piorando a dor deles, né? Olha que interessante. Tudo isso embasado em últimos estudos, né, que tem saído aí, que, vamos dizer, em primeira mão, assim, para você, do que eu tenho estudado, né? E, Maravilha. ó, intolerância a determinados alimentos pode coexistir com a síndrome. Então, é muito Opa, difícil, às vezes. opa, voltou, voltou, voltou. Voltou, voltou. Então, algumas intolerâncias alimentares podem coexistir com a síndrome, porém é rara uma verdadeira alergia. As coisas coexistem, então por isso que a gente falou lá no começo, que às vezes é difícil o diagnóstico, né? Alguns O pacientes diagnóstico é mais por exclusão, né, doutora? É mais por exclusão das outras coisas que a gente vai falar hoje até, né? E uma coisa que eu queria até que o senhor falasse é um pouco dessa relação também entre a síndrome do intestino irritável, a doença celíaca e a sensibilidade ao glúten não celíaca. Pronto. Cenas do próximo capítulo, vamos falar assim, né? Só para terminar um pouquinho, o substrato genético já tem algumas vertentes que reforçam isso, mas eles estão à procura desses genes, tá? Mas já posso dizer, aqui nesse horário é cheio de mosquitinho, viu? Vocês vão ver os mosquitinhos passando. Problemas sociais envolvidos nisso. Aí, importante você falar disso, que um dos diagnósticos diferenciais que a gente tem que ter é a intolerância ao glúten ou a doença celíaca, porque querendo ou não, o glúten tem o quê? E é o quê? Um frutano que está dentro da lista de... Então, a pessoa pode ter intestino irritável e tem intolerância ao glúten associado. Então, essa relação aí anda de mãos dadas também. Por isso que não é tão fácil, gente. O médico que está lá na medicina tradicional, o nutricionista que está lá na nutrição tradicional, que não abre a visão para isso, ele vai ser aquele que vai passar água e fibra, aquele que vai passar medicação, porque resolve, palia o problema ali, o paciente vai embora, né? A dor de cabeça vai embora para você também, vamos falar assim, né? E o problema é que também muitas vezes os médicos pedem os exames sanguíneos, né, antigliadina, antitransglutaminase, antiindomísio, e o exame dá negativo, e aí o médico fala, não, você pode continuar comendo trigo, cevada, centeio, né, os cereais que tem glúten, que você não tem problema algum com o glúten. E não é bem assim, né, doutor? Não é, porque a questão do glúten, a pessoa pode ter até o gene HLA positivo e não ser celíaco. E também não tem intolerância, porque tudo é uma questão de exposição, tudo é uma questão de epigenética. Você pode ter a genética propícia, mas se você entra em contato só esporadicamente, não é igual a maioria dos brasileiros aí, que se você for olhar um prato do brasileiro, da hora que ele acorda até a hora que ele deita, pelo menos 4 das refeições diárias ali, se ele que come tradicionalmente, de 3 horas, que não é o nosso caso, né, não é o que a gente prega, mas se ele é essa pessoa, vai ter glúten em pelo menos 3 dessas refeições. Então já dá uma sobrecarga para de uma proteína que é inflamatória, sim, e cada vez ficando mais inflamatório com o glúten, né? Que o glúten é resultado de você pegar o trigo e sovar ele.
É essa energia cinética que vai produzir o glúten. Quanto mais glúten, mais fofinho é o item de padaria. Então, eles... Não, e hoje em dia eles adicionam, né? Eles, além de tudo, eles adicionam mais glúten, que é para deixar mais fofinho. Exato. Então, é aquela pessoa que come o pãozinho de manhã, no café da tarde vai pãozinho também, na hora do almoço macarrão, e janta uma pizza, olha quanto glúten. Aí o organismo, mesmo que você não tenha muita intolerância, ele vai falar, gente, não dá, não dou conta de manejar tudo isso aqui não. Aí você começa a ter a intolerância não celíaca. Por isso que eu sempre prego no consultório que algum grau de melhora todos nós sentimos ao diminuir o glúten na nossa vida. Eu diria assim, não só também o glúten, né? O trigo, tem o problema do trigo em si também, né? Que tem essa questão de ser um alimento extremamente contaminado com sujidades, com fragmentos de insetos, que gera até uma resposta histamínica do organismo. Então, muitas vezes a pessoa ela tem um refluxo, né? Uma queimação, uma azia, justamente por conta de uma resposta histamínica a esses fragmentos de insetos contidos no trigo. Né? Então, o problema também não está só no glúten, mas também está no trigo em si, né? E como a gente começou até a falar de glúten agora, eu gostaria, doutor, que o senhor falasse um pouco dos exames que são necessários se fazer para conseguir ter um diagnóstico fechado da doença celíaca, porque a doença celíaca é até mais fácil se diagnosticar quando é a doença clássica, né? Que aparece principalmente na infância, e aí é muito mais fácil você ter esse diagnóstico, né? O problema está na doença celíaca atípica, que acomete mais as pessoas adultas. E aí, para se conseguir ter o diagnóstico, é mais difícil. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Vamos lá. 1 em cada 100 pessoas são celíacos e grande parte nem sabe que é. Então, vocês já sabem onde está, que o buraco está mais embaixo, né? Tem variações do mesmo tema, tá? Doença celíaca é o extremo disso, da intolerância, vamos falar assim, né? O glúten possui algumas prolaminas, muitos aminoácidos de prolina e glutamina, que é por isso que quando você bate ele forma o glúten, tá? Digestão incompleta, as enzimas digestivas não conseguem digerir isso de forma completa, então vão ficar coisas maiores. Então, para fazer em qualquer pessoa, viu, gente? Não é só na pessoa que é celíaca, não, tá? É que a pessoa celíaca tem uma reação muito mais exacerbada, mas a gente não consegue digerir a gliadina, né? Esses peptídeos do glúten. Então, eles realmente já causam uma inflamação intestinal, já causam um problema no intestino. Exato. Então, o diagnóstico, primeiro, eu não posso tirar o glúten da pessoa e pedir exame, porque vai vir um falso negativo. Então, são exames que têm que ser feitos na vigência do consumo do glúten. Então, chegou no seu consultório, não tira logo de cara, não, se você quer ter certeza do que está acontecendo. Então, anticorpo antigliadina, tá? Indica intolerância ao glúten, sinaliza doença celíaca. Olha só, ele indica intolerância e sinaliza a doença, mas não fecha o diagnóstico, tá? Antiglutaminase tecidual, a gente pede também. Anticorpo antiendomísio, só que padrão ouro, biópsia do adenal numa endoscopia. Você faz uma endoscopia, faz a biópsia da segunda porção do duodeno. Aí, se essa biópsia vier com linfocitose intraepitelial e atrofia das vilosidades, pronto, está fechado o diagnóstico de doença celíaca. Na doença celíaca, diferente do intolerante, não é simplesmente apenas reduzir, tem que tirar o glúten da vida, porque senão você não tem saúde, gente. Não tem jeito, tá, de ter saúde dessa forma. E no caso, doutor, por exemplo, quando eu fiz a minha biópsia intestinal, eu tenho a presença do HLA-DQ2 e do DQ8, tenho os dois, né? E tenho todos os sintomas, mas, por exemplo, o meu exame sanguíneo, né, anti-gliadina, antitransglutaminase e antiendomísio são negativos, mas por quê? Eu já não consumo glúten. E quando eu fiz a biópsia do adenal, também deu negativa. Né? Então, conclusão da história, porque eu já fazia um tempo que eu não comia glúten, né, doutor? Então, acaba que quando você fica um tempo sem comer, já recupera, certo? Isso, recupera muito. E outra, no seu caso, se você fosse minha paciente
Eu não ia fazer você voltar a comer glúten para eu fechar o diagnóstico de forma Exatamente. precisa. Então, até isso eu tenho que pôr na balança. Falar, ó, você tem uma tendência muito grande. Hoje tem a nutrigenética, a nutrigenômica, que mostra os polimorfismos, que mostra pra gente é alto, né? Com esse polimorfismo é alta a chance dele ter, junto com o histórico que você me contou, junto com os exames, né? Mesmo que a biópsia não veio, eu ia falar para você, Ciara, eu acho que o melhor para você é tirar o glúten de sua vida, sim, que você tem 80% de chance de ser celíaca e eu não quero que você volte a ter problemas, porque existem complicações a longo prazo aí de você ficar fazendo isso com a sua mucosa intestinal, gente, que a gente vai falar mais pra frente. Então, e uma coisa que é importante é quem é celíaco também, e come também esporadicamente glúten, e muitas vezes é difícil de você fazer essa associação, porque o sintoma ele pode aparecer 4 dias depois. Então, era o que acontecia comigo. Então, eu consumia esporadicamente coisas com glúten, e aí depois de 4 dias que eu começava a ter uma diarreia tremenda, e demorava dias para passar. E com esteatorreia, eu perdia gordura nas fezes, né? Então, assim, muitas vezes é difícil você relacionar, putz, mas faz 4 dias que eu comi, né? Assim, você nem lembra, às vezes, o que você comeu há 4 dias atrás, né? Então, assim, e muitas vezes na doença celíaca adulta, pode ser que a pessoa não tenha diarreia, né, doutora? Às vezes a pessoa tem obstipação, fica com o intestino mais preso, né? Ou às vezes também não tem muito sintoma gastrointestinal, e tem a doença celíaca. E como é que a gente faz, doutor, por exemplo, para uma pessoa que não tem muito sintoma gastrointestinal, como é que se desconfia de uma doença celíaca? Certo. Tem as alterações extraintestinais, tá? Mas assim, deixa eu só fechar aquele raciocínio para o pessoal entender, ó. Genes predisponentes, você falou muito bem, né? O HLA-DQ2 e o HLA-DQ8 e seus polimorfismos, que a nutrigenética e a nutrigenômica está mostrando bem. A ausência desses alelos descarta a doença celíaca. Então, se você não tem esses alelos, você não tem doença celíaca, tá? Mas a presença nem sempre fecha diagnóstico. Pronto, a gente tem que deixar isso bem claro, tá? Agora, a sua pergunta, as manifestações extraintestinais, né? Tem a dermatite herpetiforme, que é uma lesão de pele que é muito típica, tá? E a gente pode fazer testes de alérgicos, né? Porque quem é realmente celíaco, se ele passar no corredor que tem os farináceos, ele já pode ter manifestações até de fechar glote, manifestações bem intensas. Então, você tem que estar de olho nesses pacientes. Alterações neurológicas podem estar envolvidas com isso. Olha só a conexão intestino-cérebro de novo, né? Mostrando pra gente dessa inflamação de baixo grau que provoca ali. Então, sim, esses pacientes que têm poucos sintomas, acho que vale a pena olhar a questão do polimorfismo, se ele tem presente, se não tem, aí sim você encaminhar para fazer uma biópsia de duodeno, né, duodenal, sem fazer a exclusão. HLA presente com biópsia positiva e não tem conversa, você é celíaco mesmo que tenha poucos sintomas. Tá. E com relação a outras manifestações, então, por exemplo, periodontite, estomatite, né, são também características de doença celíaca ou de hipersensibilidade ao glúten, né, sensibilidade ao glúten não celíaca, doenças autoimunes também, né, doutor? Então, a gente tem a diabetes tipo 1, então existe uma correlação bem grande da doença celíaca com diabetes tipo 1. Que mais? As tiroidites autoimunes, então Hashimoto e doença de Graves. O que mais, doutor? Me ajuda a lembrar de algumas doenças relacionadas à doença celíaca. Todas as doenças autoimunes a gente tem que associar, pensar no glúten, né? Pensar no leak gut que é provocado ali, né? Que está vazando as coisas ali. Pensar também que esses alimentos hoje em dia, os transgênicos em geral, né? A gente não sabe como isso provoca problemas a longo prazo para a gente, né? Os fitoquímicos dessas plantas que são feitos para proteger elas, elas também não querem ser comidas, então é o jeito delas agredir a gente. Então, o transgênico, ele evita que aquela planta
seja comida por uma certa erva daninha, né? Um certo inseto. Só que você sabe o que isso pode te causar em você. Então, tudo isso a gente tem que pôr em pauta, né? Então, pode ser uma doença muito silenciosa, com quase nada de sintomas, ou começar com uma estomatite, igual você falou, que você pesquisa, não acha nada. Tem a doença de Sjögren, que eu tenho que pensar também, pode estar relacionada à intolerância ao glúten também, tá? A de Addison também. Osteoporose, gente, até osteoporose está relacionada à doença celíaca. É uma manifestação extraintestinal da doença celíaca. Isso. O Bruno está falando aí, Bruno Zilber. Prazer ter você aqui. Tipo alergia tardia tipo 3, exatamente. A gente tem 4 tipos, né? A gente tem a tipo 1, que é mediada por IgE, que é a alergia, que essa é mais fácil de detectar, porque é logo em seguida que você consumiu o alimento. A de tipo 2 e tipo 3, que é mediada por IgG. E esse, fazendo também um exame de IgG, você consegue ver essa alergia tardia, né? Uma alergia tardia. E a tipo 4 é de citotoxicidade, né? Que é celular. Né? Então, existem esses tipos. Por isso que muitas vezes você faz um exame para um tipo de alergia, só que você tem outro, né? E também é difícil, né, de conseguir detectar, né? O que mais que a gente pode falar, doutor? A gente tem que lembrar, Ciara, que a questão do trigo, né, não é só o glúten em si, né? Lembrar das aglutininas, tá? Que é um pesticida que tem nessa planta, ela inibe a reparação da mucosa, estimula citocinas do mal, né? Que tem citocinas boas e citocinas ruins, né? Inibidores da tripsina, da amilase tripsina, também, tá? Que também é um pesticida natural que tem nessas plantas. Ela induz Toll-like receptor 4, né? A gente que faz modulação intestinal, a gente sabe que isso estimula a inflamação intestinal de baixo grau, estimula a inflamação hepática, né? Ativa as caspases, que são enzimas relacionadas aí à inflamação. E pronto, tá aí um inflamado, né? Por conta de um produto aí que tá na mesa do brasileiro aí fartamente, né? Lembrar também que, igual eu falei no começo, é um frutano, tá? Tem frutano ali no trigo, então ele é um food map também. Por isso que essa confusão com o intestino irritável, ele produz gases e produz diarreia osmótica também. Então, olha como as coisas se entrelaçam, né? Porque a gente vê também muitas pessoas falando, né? Muitos profissionais também falando, não tem nada a ver esse negócio do glúten. Tem nada a ver, isso é modinha, isso não existe, que não sei o que, o glúten só deve ser retirado para quem de fato é celíaco. Mas, gente, muitas pessoas são celíacas e nem sabem. Né? Demora muito para vir esse diagnóstico. Ou, de repente, você poderia ter evitado uma doença celíaca se você não tivesse se exposto tanto ao trigo, né? Que foi o que a gente falou. De repente, você tem ali o HLA, ou o DQ2, ou o DQ8, e você poderia simplesmente não manifestar isso, não virar celíaco, né? Mas se você se expõe tanto a esse alimento, você pode virar celíaco. E muitas vezes não ter uma manifestação intestinal, né, e ter manifestações extraintestinais, que nem a gente falou, né, de algumas doenças autoimunes. Quer dizer, toda doença autoimune, ela é agravada pelo glúten, inclusive o lúpus, que é uma doença bem grave. Enfim, tem diversas doenças que são agravadas por conta do glúten e que você poderia evitar se você não comesse isso diariamente, né? Então é o que a gente está falando. Se a pessoa não é celíaca, ok, não precisa excluir completamente da vida, até porque a pessoa que é celíaca, ela literalmente não pode ter nem contaminação cruzada, né? Então tem que tomar cuidado com tudo em casa, tem que tomar cuidado com forno, tem que tomar cuidado com micro-ondas, tem que tomar cuidado quando você vai sair para comer fora, porque tudo tem contaminação cruzada, né? Agora, se você não tem a doença celíaca, mas você tem uma predisposição para desenvolver isso, por que você vai comer isso diariamente? Até você virar celíaco? Né? Então, assim, foi o que você falou. A gente não precisa comer todas as refeições do dia, quem não é celíaco. Mas, gente, vamos moderar esse consumo, porque é um alimento que foi o que a gente falou, não é só o glúten também que faz mal. Né? A gente tem essas outras substâncias que fazem parte do trigo e que podem ser gatilhos aí para inflamação intestinal, para refluxo, para azia, enfim, para uma série de problemas no organismo.
né? Tem mais alguma coisa que o senhor gostaria de falar sobre a doença celíaca? Sim, o Alessandro Fasano, né? Alessio Fasano, quer dizer, Alessio, isso. Ele tem estudado, né, e tem criado algumas teorias aí que estão para linkar a doença celíaca com as doenças autoimunes, né? Então ele tem três caminhos aí que ele tem desenhado aí e feito trabalhos magistrais, né? Quem quer entender de doença celíaca, intolerância ao glúten, tem que ler os trabalhos dele, né? De uma falha de comunicação da imunidade inata com a adaptativa, provocada aí pelo glúten, uma perpetuação do processo por gatilhos ambientais, né? Ativação de genes propícios pela epigenética, é o que você acabou de falar, o estímulo constante até que uma hora que o organismo fala chega e ativa aqueles genes que estavam encapadinhos, né? Estava com as estonas Silenciado. rodadinhas ali, silenciados, para não precisar ativar, né? E ele coloca também uma terceira teoria, que é a perda da função protetora das barreiras mucosas. Essa barreira deixou as próprias bactérias estão mais próximas e são estimuladas pelo sistema imunológico e ficam mais agressivas. Não era para ser dessa forma, mas o sistema imunológico está ali com a inflamação de baixo grau, dizendo que tem incêndio o tempo todo, né? E o sistema imunológico começa a desregular e atacar as próprias células, porque tem muita similaridade entre essas moléculas proteicas, e essas moléculas proteicas similares, o sistema imunológico começa a não diferir o que é próprio do não próprio, aí que vem. Aí tem uma molécula semelhante na tireoide, tireoidite. Tem uma molécula semelhante na pele, as manifestações cutâneas. E aí vai. Exatamente, e também, o que eu ia falar? Tava com um negócio na ponta da língua aqui que eu ia falar. Outra coisa importante que eu ia falar. Da vitamina D, que também, hoje em dia, as pessoas estão extremamente deficientes de vitamina D, né? Você vê ali, a pessoa tá com 15 de vitamina D, né? Então, isso aumenta a autoimunidade, né? Então, imagina uma pessoa que tá com a vitamina D 15, 20, né? Comendo um monte de pão, né, um monte de alimento inflamatório, aí tá pedindo realmente para ter um problema, né? Porque a vitamina D, ela também participa da formação das células tolerogênicas, que são células que vão tolerar esses antígenos alimentares, né? Então, cada vez o organismo está mais exposto. E se você tem ali a exposição constante a esse alimento, basta um gatilho, né? Que hoje em dia a gente quase não tem gatilho na nossa vida, né, doutor? Ou seja, quase ninguém é estressado, ninguém tem problema com o chefe, ninguém tem problema em casa, os filhos estão todos santos, vão bem na escola, tá tudo certo. Gatilhos da doença celíaca podem ser os mesmos do intestino irritável. Exatamente. Mudar, né? Exatamente. E são coisas que muitas vezes fogem do nosso alcance, né? Então é o que eu sempre falo, tem gatilhos na vida da gente que a gente não consegue controlar, né? Foi o que eu falei, né? Problemas no trabalho, problemas na vida pessoal, são coisas que acontecem, né? Agora, se você tem um ambiente propício para a doença se instalar, basta um gatilho para as coisas acontecerem. Ao passo que se você se trata, se você se cuida, por mais que você tenha um gatilho, talvez isso não venha a se manifestar. Porque você não tem ali um ambiente. Eu lembro que uma vez, não lembro quem falou isso, mas eu lembro que foi algum médico, em alguma palestra que eu estava assistindo, né? E essa pessoa falou que, pensa assim, se você tiver uma floresta cheia de alimento, nessa floresta vai ter muitos animais, porque eles vão se alimentar, né? Então, os bichos, eles ficam num ambiente onde existe comida para eles, né? Mas a partir do momento que você tira tudo que tem de bom nessa floresta, né? Tira todos os frutos, todos os alimentos, o que acontece? Os bichinhos vão para outro lugar. Por quê? Porque não tem nada que nutram eles ali. Então é a mesma coisa com a gente. Se você está dando substrato para algo se desenvolver, aquilo pode se desenvolver a qualquer momento. A partir do momento que você tira esses substratos, é mais difícil de alguma coisa se desenvolver, mesmo existindo um gatilho. Verdade, perfeita analogia. Quer complementar com mais alguma coisa, doutor, da doença celíaca? Acho que poderíamos falar um pouquinho dos sintomas, né? Para o pessoal entender. Ó, vômitos, tá?
dores e distensão abdominal. Eu estou praticamente escrevendo intestino irritável, né? Se você for ver, por isso que as coisas se confundem, né? Agora, na criança, porque é uma doença que pode manifestar na infância. Uma criança que não cresce, tem uma redução, ela é pequenininha assim mesmo, ela sempre foi assim, não vai investigar, né? Anemia sem uma causa aparente, aquela pessoa que já investigou, não tem câncer, não tem nada, mas aquela anemia não melhora por nada nesse mundo, tá? Dores de cabeça, aquelas enxaquecas que também você já revirou do avesso e não melhora. Dores articulares que não melhoram também, que é um dos sintomas extras, né, que a gente esqueceu, as artralgias, né, que confunde muito aí com as doenças reumatológicas. Não, e a própria artrite reumatoide também é uma doença que está relacionada também com a doença celíaca, uma doença autoimune relacionada à doença celíaca também. Sim, e estão relacionados com os genes, os HLAs também, né? O brain fog, o que é o brain fog? Aquela mente nebulosa, que você não tem, em algum momento do seu dia, começa a não ter um raciocínio claro, um cansaço que vem do nada. Então tem que preocupar. A osteoporose, como você disse, né? Aquela paciente que já é jovem, já começa com uma osteopenia, aos exames, fala, mas por que, né, que essa paciente tem osteopenia? Só que a maioria é assintomático, com sintomas leves e inespecíficos. E 3 gatilhos importantes aí, tá? Antibiótico, estresse e álcool. O álcool também é um gatilho para quem tem doença celíaca. Tem até uma pessoa aqui perguntando, né? Falou que já tirou o glúten há muito tempo e se teria como descobrir se é celíaco sem comer glúten. Foi o que a gente falou, né? É difícil você conseguir ter o diagnóstico se você já não come o glúten, porque daí o intestino ele se regenera. Então fica difícil de ter o diagnóstico, mas foi o que a gente falou. Eu não vou voltar a comer glúten para poder, até porque não vai ser uma vez que eu comi glúten, né? Eu vou ter que comer durante alguns dias. Ciara, Né? a pessoa mais difícil que é tirar o glúten, gente. Esquece, relaxa e vive sua vida. E Vive a vida, gente. tem que lembrar que existe a gluteomorfina, que ela vicia também. Então, os alimentos com glúten são feitos para te viciar também. Né? Então, não volte a comer, não, porque pode ser que você não consiga retirar mais da sua vida. Né? Exatamente. Quem tem, por exemplo, uma sensibilidade ao glúten, muitas vezes a pessoa tem muita dificuldade para emagrecer. E aí é só tirar o glúten e a pessoa emagrece, ou seja, ela continuou comendo exatamente como ela comia, ela só tirou o glúten, substituiu por alguma coisa que não tinha glúten, né, e emagreceu, justamente porque o glúten ele pode causar edema, inchaço, e a pessoa ela tem essa sensação de estar mais gorda, ou até mesmo com dificuldade de perder peso, também por causa do glúten, né? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, se alguém fez perguntinha. Deixa eu ver. Aí é difícil ver as perguntas aqui, viu, gente? O glúten pode ocasionar eruptação cutânea? Foi o que a gente falou. O glúten, ele está relacionado com problemas de pele, psoríase está relacionada ao glúten, a dermatite herpetiforme, principalmente, também está relacionada ao glúten, tá? Deixa eu ver, acho que é isso. Deixa eu ver. E também foi o que a gente falou, né? Tanto a doença celíaca quanto um aumento de permeabilidade causado pelo glúten, a pessoa acaba não absorvendo bem micronutrientes. Então, por isso que vai afetando várias partes do organismo, né? Porque você não consegue absorver aquilo que você precisa, ou seja, passa aquilo que não deve, né? Que são restos de bactérias, substâncias xenobióticos, o próprio glúten, enfim. E aquilo que deveria passar, que são os micronutrientes, as vitaminas e os minerais que são essenciais para o nosso corpo funcionar, não passa. E daí a pessoa ela fica também com deficiências nutricionais e com outros problemas generalizados no corpo, justamente por essa síndrome de má absorção. Tá? Então, essa questão da má absorção é importante a gente ressaltar também. Isso. E desenvolve uma patologia que tem sido estudada, que é a fome oculta, que é aquela fome por nutrientes, que seu organismo não está com fome dos macro, está com fome dos micro. Então isso já tem um nome até, fome oculta,
que a gente tem que verificar como é que está B12, verificar como é que tá as vitaminas lipossolúveis, as hidrossolúveis em geral, os microelementos, selênio, zinco, e repor, porque senão esse paciente também não melhora, não restabelece a barreira mucosa. Uhum. Outra coisa que eu lembrei, a gastrite autoimune também está correlacionada com a doença celíaca e também pode gerar uma série de deficiências nutricionais, porque daí você já não está mais produzindo ácido no estômago, né? E as vitaminas e minerais precisam ser ionizados no estômago para depois serem absorvidas no intestino. Então também, né, quando você pesquisou se você tem uma gastrite atrófica, é legal, que é autoimune, é legal também pesquisar a doença celíaca para ver se não existe a doença celíaca, né? Que ela causa também essa dispepsia, né? Essa indigestão, né? Então as pessoas ficam com aquela sensação de plenitude gástrica, ou seja, parece que comeu um monte e na verdade não comeu muito, mas já sente que a comida pesa depois do estômago. Isso também pode ser um dos sintomas relacionados à doença celíaca, né? Deixa eu ver. A gente falou tudo? Tem mais alguma coisa para a gente falar da doença celíaca? Ou da síndrome do intestino irritável? Alguma correlação? Acho que a gente fechou legal aí os fatores todos. Ó, a má absorção pode levar à perda excessiva de peso? Claro que pode levar à perda de peso, né? Com toda certeza. Você não está absorvendo e muitas vezes você está tendo uma perda de gordura também nas fezes, né? Isso também pode levar à perda de peso. Então, com certeza, tá? Daniela, pode acontecer também a obesidade sarcopênica, porque você está ingerindo excesso de energia, um pouco nutriente, não está absorvendo os nutrientes, mas a energia passa. Glicose, tem quase que, com GLUT4 entra quase que direto, né? Então, pode acontecer de você estar obeso, né? E sarcopênico e ser por conta de uma doença celíaca. Gente, sarcopenia é perda de massa magra, tá? Então é muito o que acontece com os idosos. Então vai perdendo massa magra, mas fica com muita gordura. Ou seja, tem uma quantidade de gordura corporal elevada, tá? Então isso também é uma obesidade, embora de repente a pessoa vestida, né? Você até tem uma sensação de que ela não tá obesa, né? Mas ela tem esse excesso de gordura e essa falta de massa magra. Bom, vamos agora para as doenças inflamatórias intestinais, que a gente fala mais, né, do Crohn e da retocolite ulcerativa. Então, gostaria que o senhor vê o que o senhor prefere começar, qual a de Crohn, com a retocolite, enfim. E falar um pouco, porque as duas também se assemelham, os sintomas também são parecidos, né? Como a gente faz para distinguir uma da outra, enfim. Vamos lá. São doenças irmãs, né, que andam de mãos dadas, tá? Quando que eu suspeito de doença inflamatória? Ela é levemente mais predominante em mulheres, tá? Geralmente, pacientes jovens, mas já está acontecendo manifestações em idades mais avançadas. Então, uma média de idade aí de 15 a 35 anos, com segundo pico após os 55, tá? Influência do fenótipo no genótipo, tem alguns genes que são, vamos dizer, padrão para fechar diagnóstico nesse caso, tá? Mas a mesma coisa, você pode ter o gene e não ter a doença. Então, é igual no glúten, né? Então, você vê que tudo está interrelacionado mesmo. Diferença de Crohn para retocolite. O Crohn, ele pode ser da boca ao ânus. Tá? O Crohn, ele atravessa toda a parede do intestino. A retocolite, ela geralmente é só no cólon. Então, ela é do ânus até o seco, no máximo, vamos falar assim. Mas é mais comum do lado esquerdo mesmo, tá? O Crohn, ela acomete muito mais facilmente outros órgãos. A retocolite pode, sim, afetar, mas afeta mais o fígado, tá? Pode dar a necrose, esclerose da via biliar, tá? Que é uma doença. Se eu tenho um paciente que está com esclerose de via biliar e eu não sei o motivo, eu tenho que fazer a colonoscopia para descartar. Essa eu não sabia, doutora. Aprendi aqui, hein? Essa eu não sabia. Sim. E o Crohn, né, tem muitos sintomas extradigestivos. Olha a semelhança aí com a nossa doença celíaca que a gente acabou de falar. Não, outra coisa que eu lembrei,
que o senhor falou de fígado agora, e a doença celíaca também está relacionada à doença autoimune hepática, né? Então também, olha isso, lembrei isso agora, a gente vai lembrando algumas coisinhas. Porque são muito parecidas mesmo, né? O Crohn pode dar lesões de pele, diferente da dermatite herpetiforme, ele dá um eritema nodoso, tá? Que eritema nodoso, mais alterações no colo, eu já posso suspeitar de Crohn para o paciente, tá? Retocolite, então a gente conversou, tem que avaliar o fígado, tá? Fístulas anais, aquele paciente que tem várias fístulas no ânus, eu tenho que pensar no Crohn. O Crohn, além de tudo, ele é fistulizante de dentro da alça, ele é também estenosante, estenosar é fechar o trajeto. Então, assim, é uma doença, gente, que quando eu era um médico tradicional, eu corria dela. Eu mandava Ai, para outro colega, porque não é fácil, quando, che Crohn. quando Meu chega para Deus. o é porque o negócio já está pegando, o bicho está pegando, sabe? Hoje, graças a Deus, como eu estou na gastroenterologia funcional também, o paciente é meu e eu pego muito caso inicial e consigo manejar melhor esse paciente para que ele não chegue a esses extremos, né? Mas já operei muito extremo, o paciente que tem que tirar intestino, tem que tirar pedaço grande, e quanto mais você tira, mais a doença se ativa, parece que é uma caixa de marimbondo, quanto mais você mexe, pior fica, dá mais aderência. Então, assim, é um paciente que se beneficia muito da videocirurgia, já tem estudos mostrando que encher com CO2 aquele peritônio para manipular gera menos aderências do que abrir a barriga da pessoa, tá? Então, assim, Não, interfere muito também. Você ter que retirar uma parte do intestino, imagina o quanto que você também não está influenciando aí em sítios de absorção de vitaminas, de minerais. Então, é um paciente que você vai ter que fazer essa reposição constante e muitas vezes nem por via oral, né? Tem que ser pela via venosa mesmo, porque não tem absorção. não, síndrome do intestino curto, é muito comum nesses pacientes aí. E, gente, parenteral para o resto da vida dá muito problema. A sobrevida é muito curta, dá infecções, infecção de catéter. É um paciente que pode dar. Na minha pós-nutrologia, eles mostraram com intoxicação por manganês, por conta das fórmulas que tem para fazer venosa, que tem uma dose alta de manganês. Olha o tanto de coisa que pode acontecer. Então, o Crohn pode abrir com apendicite. O paciente tem um apendicite, você vai lá, opera, tira, manda para biópsia, ele fala que tem alguma coisa, inflamação transmural, linfócitos em excesso. Aí esse paciente tem que ir para uma colonoscopia. O diagnóstico é com a biópsia na colonoscopia, que vai vir lesões típicas ali nessa biópsia. E a diferenciação também é do Crohn e da retocolite. Porque a retocolite ela é contínua do ânus até onde vai a doença. A Crohn são lesões salteadas. Área saudável, área doente. Área saudável, área doente. Mas nem sempre é tão típico assim, né? Porque às vezes tem aquele que tem a colite inespecífica, que a gente fala. Que é um paciente borderline, que eu não sei se é Crohn, não sei se é retocolite, não sei se é nenhum dos dois. Então, esse paciente eu trato, eu desinflamo ele, repito biópsia e tem que olhar com outros olhos aí. Aí você falou a questão de exames também, que a gente tem que pensar. Tem o ASCA, né, no Crohn, o PANCA e o CEANCA também, tá? O ASCA ele detecta 60% a 70% dos pacientes com Crohn, então ele também não é 100% fidedigno, tá? Trânsito intestinal, enema opaco nas complicações no Crohn, né? A gente Tudo precisa. isso a gente faz antes da colonoscopia? Como é que é? Como é que é a ordem desses exames? O exame de sangue dá para fazer antes. Esse paciente que vai para o trânsito intestinal é um paciente que eu já estou suspeitando de complicações. Aí a gente faz o trânsito intestinal, que nada mais é do que corar a alça para ver se tem estenoses. Hoje em dia tem a cápsula endoscópica, que é uma cápsula que você engole, ela tem uma câmera, aí você fica igual um routerzinho aqui do lado, que vai captando as imagens e jogando ali via Wi-Fi, né? Jogando para o aparelho que você vai para casa. Eu resgato, a pílula vai embora no cocô,
né? E eu resgato essas imagens que está nesse aparelho que foi em casa do paciente. Pode mostrar lesões, pode mostrar estenoses. Então é uma medicina que ainda não está muito perto. Portanto, colonoscopia com biópsia seriada é o que bate o martelo, é o anatomopatológico. É colonoscopia mesmo. Uhum. Então, no caso, se a pessoa tenha se o profissional suspeita, né, do Crohn e da colonoscopia, então, primeiro fazer os exames de sangue, que são menos invasivos, seria isso? E até a calprotectina, o senhor costuma utilizar também a calprotectina antes de ir para a colonoscopia? Eu acho, Ciara, que é tudo ao mesmo tempo, tá? Porque eu vou ficar só na suspeita. Até uma calprotectina alta fecal pode ser uma inflamação, uma disbiose de terceiro compartimento, tudo, falseando aquilo ali, né? Mas, assim, dependendo do nível da calprotectina, se ela estiver muito alta, aí ela é quase diagnóstica sim, tá? Mas o que bate o martelo para falar, não, você tem doença de Crohn, é a biópsia por colonoscopia. Então, quando o Mas, por paciente... exemplo, se a pessoa, vamos supor, se a pessoa fez a calprotectina e deu baixa a calprotectina, ou seja, tem muito poucos, a gente já consegue descartar ou não? É preciso fazer a colonoscopia também? Não descarta, porque ele pode estar na remissão da doença. E realmente a calprotectina vai vir baixa na remissão. A calprotectina eu uso mais para segmento desse paciente, para pensar em exacerbação da doença novamente. Aí, se está subindo a calprotectina, eu falo, não, peraí, eu tenho que olhar de novo esse cólon, ou então manejar novamente imunossupressores, porque é um paciente que se beneficia das terapias tradicionais também. Não somos contra terapias tradicionais. As coisas têm que andar de mãos dadas, né? Uma sempre ajudando a outra. Isso foi legal o senhor falar, porque tanto no Crohn quanto na colite precisa da medicação, correto? Sim, algum grau de medicação você vai tomar, nem que seja a mesalazina, que é a mais leve das medicações, né? E a gente às vezes vai subindo isso, né? Até chegar nos imunobiológicos, os imunomoduladores. Eu tenho paciente que usa. Você chega numa dose, mantém e ele vive bem o resto da vida dele. Mas tem que estar sempre vigilante, que é uma doença que pode vir a qualquer momento exacerbar os sintomas. Eu não sei se o senhor lembra, mas outro dia até eu acho que era o primeiro-ministro, não sei como é que é o governo deles lá no Japão, eu acho que é de primeiro-ministro, assim, né? Não é presidência. Mas enfim, um dos comandantes lá, ele teve até que se afastar do cargo, porque a colite veio muito forte nele, né? Então, com certeza, por conta de todo o estresse que ele estava passando ultimamente, até por conta da pandemia e tudo mais, ele acabou sendo afastado do cargo, porque realmente, né, doutor, o paciente, ele perde muito a qualidade de vida, né? Isso. É bom você tocar nisso, porque agora a gente entra nisso. É uma doença multifatorial. Tratamento e segmento tem que ser multidisciplinar. Não tem conversa, tá? Os sintomas, gente, é parecidos com os outros que a gente conversou. Por isso que a gente escolheu essas três doenças, que elas são muito parecidas, tá? Tratamento medicamentoso, igual a gente conversou. A alopatia não tem que ser inimigo da medicina integrativa, de forma alguma. Mesalazina, sulfasalazina nas fases agudas, acompanhamento para desmame. Às vezes eu chego num nível, o paciente começa a querer piorar, eu subo, então eu achei a dose dele, ele vai usar, às vezes até para a vida toda aquilo ali, tá? Sabe o que me deixou chateado? Eu não tenho visto mais a mesalazina de supositório, que eu acho que é melhor do que ficar tomando via oral, né, ou não? Então, a supositório ela é melhor para retocolite, porque é mais baixa. Para Mas eu Crohn, não tenho, não se encontra mais, né? Não se encontra mais se encontra? tem. Assim, Então, eu não tenho conflito de interesse nenhum, tudo, mas a Takeda, que é uma empresa dentro da proctologia, que é até japonesa, foi legal você falar que os japoneses eles têm uma cultura muito certinha com essas coisas, é a que mais tem subterfúgios para isso. Até para a doença do intestino irritável, eles têm uma medicação que, quando eles lançaram, eu tinha muito paciente com intestino irritável e eu comecei a usar essa medicação. E eu via muita melhora no paciente de intestino irritável. Porque essa medicação vai lá nos receptores, aqueles que eu falei que está hiperativado, e dá um down regulation. Regula para ficar menos sensível.
Ou seja, o paciente vai continuar tendo os fatores estressantes, o mundo à volta dele, só que o intestino não vai sentir tanto. Aí, só que é uma medicação que não pegou muito com os outros colegas. E eles estavam em vigência de tirar do mercado. Eu, pelo amor de Deus, eu tenho paciente usando e foi o único jeito que eu consegui regular o sintoma deles, que é o Ele sílife, né? reduz a hipersensibilidade, é isso? Ele reduz Isso, essa hipersensibilidade visceral? Nossa, isso ajuda pra caramba. isso. Ele é o brometo de primavério. É uma molécula que é só deles, eu não conheço outro. E é engraçado que teve paciente que encontrou o genérico, só que não faz o mesmo efeito. Tem alguma isomerização diferente ali, que eu falei para a representante, né, que me visita, que, pelo amor de Deus, não tire do mercado, que é uma droga excelente. Então, assim, às vezes não faz sucesso com os colegas por uma questão deles não, né, ter a curiosidade de testar, ou então porque intestino irritável na cabeça deles é piti de intestino mesmo, então toma o ansiolítico mesmo, eu tenho um sucesso maior com o ansiolítico, então toma amitriptilina e tchau. Então, é triste. A gente está numa batalha aí constante, né? Mas isso é importante também, que foi o que o senhor falou, né? A medicação, com certeza, ela vai ajudar principalmente nas doenças inflamatórias intestinais, né? Mas se a gente não corrige também o resto, foi o que o senhor falou até, tem que ir aumentando a dosagem na medicação, porque não está corrigindo o resto, né? E a síndrome do intestino irritável, o medicamento ele pode ajudar, no primeiro momento, a reduzir essa hipersensibilidade visceral, mas se você também não tratar as outras causas, não cuidar da alimentação, não cuidar do manejo do estresse, vai chegar um momento que o remédio também já não vai fazer tanto efeito, né, doutor? Sim, com certeza. E alguns pacientes têm sim que usar corticoide. Esse primeiro-ministro que você disse provavelmente fez um pulso de corticoide, porque eu tenho que parar a agressão, senão eu não consigo restabelecer, né? Fazer os nossos 6 R's que a gente adora, né? Na modulação intestinal. E tratamento dietético com uma boa nutricionista, tem que pensar em dieta anti-inflamatória, tem que pensar em alguns nutracêuticos. São pacientes, sim, que às vezes eu tenho que colocar glutamina, eu tenho que colocar curcumina. Então eu tenho que estar com uma nutri antenada, né, com essa parte. Então, Boswellia. O senhor usa Boswellia também? Eu gosto, é boa. Então, assim, atividade física. Quem tem doença inflamatória não é negociável, gente. Se não fizer atividade física, não vai estimular algumas citocinas, algumas endorfinas necessárias para manter a doença em remissão, tá? E manejo do estresse. Tem que ter um psicólogo. Graças a Deus eu tenho da linha integrativa do meu lado, que eu mando esses pacientes, tá? E uma outra coisa muito legal que eu tenho usado para todas essas doenças, para as 3, com bons resultados, naltrexone em baixas doses, tá? Low dose naltrexone. Quem nunca pesquisou sobre isso, gente, vai lá pesquisar, porque é uma molécula que a indústria farmacêutica também jogou para escanteio, que eu só consigo via manipulação e que pode mudar a história de um paciente celíaco, de um paciente com doença inflamatória intestinal ou de um paciente com intestino irritável. É aquela que regula TH1, TH2? A via TH1, TH2? Não, ela age nos receptores opiáceos do corpo, não é só do intestino, não. Ela regula, ela tem a mesma chave da endorfina, que vai entrar ali, só que ela entra e não ativa a endorfina, tá? Naquele órgão. O que seu organismo faz? Começa a produzir mais endorfinas porque acha que tá pouco. Então você faz um up regulation de endorfinas. Então o paciente, além de desinflamar, ele fica mais feliz, ele fica... Não, é maravilhosa. É uma molécula que o pessoal tem que estudar mais e colocar mais em ação aí, porque não dá lucro para a indústria farmacêutica, os estudos pararam, né, com essa molécula. Mas é só para utilização médica, né? Não é para... E é Tá. Uhum. regulada, 2 vias, não sei porquê, tá? Uhum. E em doses baixas. A gente começa com 1,5 miligramas. Essa é uma droga que originalmente ela é usada
para viciados em morfina, viciados em heroína, só que na dose acima de 50 miligramas, até 150 miligramas. Eu estou usando 1,5 miligramas para causar esse up regulation. Alguns Eu acho que pacientes... foi o meu naturopata que me falou disso. Ele me falou dessa droga recentemente. Por isso que eu tava com isso na minha cabeça. Uhum. Então é bem pouquinho. Isso, para ter esse efeito que é estudado, eu posso subir até 4,5 miligramas, para alguns casos, e acho a dose do paciente nesse meio tempo. Tem paciente que com 1,5 miligramas já tem muitos efeitos colaterais, então eu diminuo para 1 miligrama, eu tenho paciente tomando meio miligrama, e está feliz da vida, tá? Em remissão das doenças, está desinflamado, e vida que segue. E pode ser usado por 3, 4, 5 anos, assim, tranquilamente, e desmamar depois, se você quiser. Que legal. Deixa eu ver se tem mais algumas perguntas aqui. A live vai ficar salva, gente. Eu vou deixar salva. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que a gente não chegou a responder. Sempre há necessidade de da complementação de exames junto com a clínica e história do paciente? Sim. Né, doutor? Com certeza. E com que frequência que é interessante fazer a colonoscopia? Porque a gente sabe que a colonoscopia e a endoscopia são exames mais invasivos, né? Então, com que frequência que é o ideal fazer? Até mesmo de uma forma preventiva. Se o paciente já fechou o diagnóstico, esse é o paciente que tem que ser olhado mais de perto. Eu costumo fazer anual, tá? Agora, se é um paciente que é só para sinais de alarme, tudo, colonoscopia a partir dos 45, vindo normal, faz de 5 em 5 anos. É uma regra que eu uso. Se você tem algum parente de primeiro grau com câncer de intestino, por exemplo, você pega a idade dele e tira 10 anos, a idade que ele descobriu o câncer, todos os parentes do primeiro grau vai ter que fazer naquela idade. Uhum. E o que o senhor falou, a partir dos 45, daí faz uma vez por ano, é isso? Para quem tem doença de Crohn e retocolite. E quem não tiver? 5 em 5 anos. Após De os 5 em 5. Após os 45, ótimo. Até porque tanto a doença de Crohn quanto a retocolite, elas acabam aumentando a predisposição a cânceres, né, doutor? Câncer de colo, né? Com certeza. Constipação também aumenta câncer de colo. Desculpa, cortou. O que o senhor falou? Constipação também aumenta câncer de colo. Ah, com certeza. Deixa eu ver aqui. Atleta de alto rendimento em low carb, que precisa ir ao banheiro toda vez. Come qualquer coisa. O que pode ser? Idas ao banheiro mais de 8 vezes por dia. Depende, se tiver sangue, né, doutor? Precisa avaliar isso também. Eu acho que já tem que avaliar intolerâncias, porque pode ter qualquer uma dessas 3 doenças que falamos hoje. Uhum. E uma coisa importante é isso, também isso que eu ia falar para o senhor, falar um pouquinho sobre a presença de sangue nas fezes e a presença de muco nas fezes. Sangue e muco são sinais de alarme. Então pode ser que eu precise de uma colonoscopia antes, por conta disso. Tá. E aí pode sim realmente ser alguma doença inflamatória no intestino, né? Sim, tem que ser descartado. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Gente, desculpa se eu não consigo ver todas as mensagens, é que é tão ruim a gente conseguir ver o que vocês escrevem na live. Deixa eu ver. A gente pode depois fazer outra, Ciara. Isso aí é... Claro. Que o senhor tem uma live, né? Daqui a pouco, é verdade. Às 8 horas tem uma outra live também, né? Que o senhor vai falar sobre a relação entre o intestino e o fígado, né? Não, essa é das 8, eu tenho uma 7 também. Das falar 8. de hemorroida, falar... As 8 é a esteatose hepática, a 7 eu tenho uma também. Então é 7. Então a gente vai ter que se despedir aqui. Quero agradecer imensamente a sua presença. Semana que vem a gente vai fazer uma outra live daí, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre a dieta do tipo sanguíneo. Eu vou falar um pouquinho sobre a modulação intestinal com a dieta do tipo sanguíneo. Tá, gente? Mas quero te agradecer demais, doutor. Obrigada, viu? Nossa, eu nem conheço o senhor pessoalmente, mas já tenho um carinho pelo senhor, viu? Eu que fico sempre satisfeito quando sou chamado para falar de assuntos que eu gosto e pessoas entusiastas como você.
Então, a próxima semana, eu não sei se é a próxima semana, mas a Ciara, nós vamos conhecer ela melhor, ela vai para o nosso podcast aí do Papo de Reto. Falou, então. Obrigada, gente. Muito obrigada pela presença de todo mundo, viu? E muito obrigada, doutor. Com Tchau, Deus. tchau.